Tem um carro de R$ 200.000 estacionado na garagem de um sujeito que ganha 3.800 por mês e ele acha que está vencendo na vida. Eu vou te mostrar a conta que esse homem nunca fez e ela é mais assustadora do que qualquer extrato negativo que você já viu. Fica comigo até o fim, porque até o final deste vídeo você vai saber exatamente quanto esse tipo de carro custa no seu patrimônio. E a última parte muda completamente a forma como você vai olhar para a próxima troca. Antes de entrar nessa matemática, deixa eu te contar de onde eu vim, porque isso importa para tudo que vem depois. Eu comecei engraxando sapato no centro de São Paulo, com 9 anos de idade. Não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha ninguém abrindo porta nenhuma para mim. Meu pai morreu cedo e eu aprendi, abaixado no chão, lustrando o sapato dos outros, a olhar para a vida de um jeito que ninguém me ensinou em escola nenhuma. A caixinha de madeira que eu carregava debaixo do braço pesava mais do que qualquer mochila de criança deveria pesar, mas era ela que pagava o pão em casa. Eu ficava ali, na esquina, perto da estação, vendo o movimento da cidade passar por cima da minha cabeça baixa. Eu via homem de terno caro descendo de carro importado e reclamando de dinheiro para o motorista, xingando o trânsito, xingando o país, xingando tudo, com uma pressa no rosto que parecia dívida disfarçada de status. E via homem de roupa simples, andando de ônibus, carregando uma marmita de plástico surrado, com aquele jeito tranquilo de quem não deve satisfação a ninguém. Eu não entendia, na época, por que o primeiro parecia tão nervoso e o segundo parecia tão em paz. Um tinha o carro, o outro tinha o silêncio. Demorou anos, muitos anos, para eu entender a diferença entre esses dois tipos de homem. Um parecia rico, o outro era rico. E foi ali, sem saber, engraxando o sapato de gente que às vezes nem me olhava no olho, que comecei a desconfiar de tudo que reluz. Teve um dia específico que eu nunca esqueci. Um homem de sapato importado, todo produzido, parou na minha caixinha e pediu um engraxe rápido porque estava atrasado para a reunião no banco. Enquanto eu trabalhava, ele recebia ligação atrás de ligação, cada uma mais nervosa que a outra, falando de fatura vencida, de limite estourado, de preciso resolver isso até sexta. No fim, ele me pagou com uma nota amassada, quase sem trocado, e ainda reclamou do preço. 20 minutos depois, um senhor de roupa simples, sapato surrado mesmo, sentou na mesma cadeira, me pagou sem reclamar um centavo, deixou uma gorjeta pequena, mas deu ela com um sorriso tranquilo e foi embora assobiando. Eu tinha 9 anos e não sabia explicar aquilo com palavra nenhuma. Só sabia que tinha visto, na prática, a diferença entre parecer rico e ser rico. Hoje eu vejo essa mesma cena se repetir todo santo dia, só que com um verniz mais moderno, mais digital, mais Instagram, mais story às 3 da manhã, mostrando o painel de carro importado, com música batendo. Tem gente rodando por aí num carro de R$ 200.000, ganhando 3.800 por mês e jurando de pé junto que está indo bem na vida. E o pior nem é o carro em si. O carro sozinho não é vilão de história nenhuma. O pior é a conta que essa pessoa nunca fez, nenhuma vez, com calculadora na mão e sem se enganar. Financiamento como uma fatia enorme do salário todo mês, e essa fatia geralmente vem embutida com juro que ninguém lê com atenção no contrato, porque a letra é pequena e a vontade de sair dirigindo é grande. Seguro cobra outra fatia e sobe todo ano, principalmente se mora em cidade grande, principalmente se o carro é visado. IPVA cobra mais um pedaço, uma vez por ano, sempre numa época em que o dinheiro já está curto de outras contas. E a depreciação, essa ladra silenciosa que ninguém vê agindo, tira valor do bem todo santo dia, mesmo com o carro parado dentro de casa. Mesmo com o carro trancado na garagem sem rodar 1 quilômetro sequer, ela trabalha de madrugada, trabalha enquanto você dorme, trabalha nos feriados. Enquanto isso, o vizinho,
olha torto de inveja pela cerca. O motorista se sente vitorioso no sinal quando o farol abre e o motor ronca mais alto que o carro do lado. E o extrato bancário, esse sim, conta a verdade que ninguém quer escutar, escondido lá no aplicativo do banco, só um toque de distância, mas que a maioria evita abrir. Eu preciso deixar bem claro uma coisa antes de continuar, porque eu não estou aqui para te humilhar, estou aqui para te acordar. Isso não é falha de caráter, não é preguiça, não é falta de inteligência, não é irresponsabilidade pura, é falha de informação. O Brasil inteiro cresceu aprendendo a confundir aparência de dinheiro com dinheiro de verdade. Ninguém te ensinou na escola a diferença entre um bem que rouba valor de você todo mês e um ativo que devolve valor para você todo mês. Eu mesmo só aprendi isso na prática, apanhando, perdendo dinheiro, vendo gente próxima de mim quebrar depois de anos de aparência de sucesso. E enquanto essa lição não chega para a maioria das pessoas, o marketing continua vendendo status como se fosse sucesso, com propaganda bonita, com o influenciador sorrindo do lado do carro que às vezes nem é dele, e o banco continua sorrindo porque ele sabe exatamente quanto de juro vai extrair dessa vaidade ao longo dos anos. O banco não financia carro. O banco financia vaidade, com garantia em cima do próprio bem que ele te vendeu o sonho de ter. Existe uma conta escondida atrás desse carro bonito, e ela vai aparecer inteira, com todos os números até o final deste vídeo. Antes de eu te mostrar o tamanho real desse rombo, eu preciso te falar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve querendo montar uma renda que cai todo mês sem depender de patrão nenhum. A pessoa quer ver o dinheiro trabalhando por ela, sonha com aquele extrato de dividendo caindo todo mês, imagina a aposentadoria tranquila, mas no fim do mês não sobra R$ 1 para investir. E na maioria das vezes, o problema não está no salário, não está na falta de esforço, não está em trabalhar pouco, está num vazamento silencioso, o financiamento de um bem que desvaloriza, que leva embora justamente o dinheiro que poderia estar formando uma coroa de patrimônio para você. Enquanto esse furo está aberto, não adianta sonhar com uma carteira pagando dividendo todo mês, se o financiamento do carro é o furo que esvazia o balde antes mesmo de você começar a encher. Eu já vi gente boa, trabalhadora, honesta, gastar 10, 15 anos nesse ciclo sem perceber, porque o furo é silencioso, ele não faz barulho, ele só drena. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto que mostra a ordem certa de quitar dívida, atacando primeiro a mais cara, que é onde o estrago de verdade acontece, e não necessariamente a maior em número, porque isso é outro erro comum. As pessoas atacam a dívida que parece maior no papel e deixam a dívida cara, a que corrói por dentro, rodando no fundo, comendo juro composto contra elas mesmas. A dona Cláudia, 49 anos, professora aposentada, vivia sustentando conta de consumo no talo, sempre no aperto do pagamento mínimo, aquele ciclo vicioso que parece sem saída. Ela me escreveu contando que tinha vergonha até de abrir o aplicativo do banco de manhã, porque já sabia o número que ia aparecer lá. Ela achou uma margem, fechando vazamento de orçamento, coisa pequena, assinatura que não usava, plano de celular maior do que precisava, redirecionou esse dinheiro para atacar o juro mais caro primeiro. E em poucos meses já tinha saído do mínimo, respirando de um jeito que não respirava há anos. Ela me mandou um áudio, quase chorando, dizendo que pela primeira vez em muito tempo dormiu a noite inteira, sem pensar em conta atrasada. Isso, para mim, vale mais que qualquer número. Dentro do material você tem o raio-x das suas dívidas passo a passo, as frases certas para negociar de igual para igual com o banco, buscando desconto de verdade, sem se intimidar com o atendente do outro lado da linha, e o plano de 12 meses para zerar tudo na ordem que funciona, na sequência certa, sem achismo. O link com todas as condições está aqui no primeiro comentário, aquele fixado bem em cima. Para você ter ideia,
O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que um financiamento caro tira de você sem dó. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura, e na próxima, e na próxima, um ciclo que se alimenta sozinho. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem e sente esse alívio no bolso quase que imediatamente. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque agora eu vou te mostrar exatamente como essa conta do carro de 200 mil se desenha, número por número, sem enrolação. O problema não é ter um carro caro. Deixa eu repetir isso, porque é importante. E eu quero que essa frase entre na sua cabeça sem distorção nenhuma. O problema não é ter um carro caro. Eu já vi gente rica de verdade, patrimônio sólido, dívida zero, com carro bom na garagem, e isso não tira o sono de ninguém, porque o carro é consequência, não é alicerce. O problema é ter um carro caro pagando o preço de patrimônio nenhum construído em troca. Existe um nome para esse erro, e ele se chama prioridade invertida. É quando a parcela do bem, que desvaloriza todo mês, entra na frente do aporte que valoriza todo mês. É deixar o banco cobrar primeiro e você mesmo, seu futuro, cobrar por último, se sobrar alguma coisa, o que quase nunca sobra. E esse inimigo tem duas caras. A primeira é o marketing, que vende status como se fosse sucesso, empurrando para você a ideia de que aparecer bem é o mesmo que estar bem, que o carro na porta do trabalho fala mais alto que o extrato bancário escondido no celular. A segunda é o próprio sistema de crédito, que financia esse carro de bom grado, com sorriso largo, taxa de aprovação rápida, parcela cabendo no bolso, segundo a calculadora deles, porque sabe exatamente quanto vai extrair de juro dessa vaidade ao longo dos anos. Eles fazem a conta para você aprovar rápido. Eles não fazem a conta de quanto isso custa no seu patrimônio daqui 15 anos. Essa conta, infelizmente, é sua e só sua. Um dado para você não achar que eu estou exagerando. Financiamento de veículo costuma carregar uma das taxas de juro mais altas dentro do crédito pessoal no Brasil, perdendo só para o rotativo do cartão. Não é dado que eu inventei. É conta que qualquer um pode conferir, comparando taxa de financiamento de veículo com taxa de outros tipos de crédito no mercado. E o pior é que essa taxa alta vem disfarçada de parcela camarada, porque o prazo é esticado, 60 meses, 72 meses, e o valor mensal parece pequeno, mas o total pago no fim, somando tudo, costuma assustar quem se dá ao trabalho de somar. Um leitor me escreveu contando a própria história, e essa história eu ouço em variação quase toda semana. Trocou de carro 3 vezes em 8 anos, sempre financiado, sempre achando que estava só ajustando o padrão de vida, sempre com aquela sensação boazinha de merecimento que vem depois de um ano difícil de trabalho. Quando finalmente sentou e fez as contas de verdade, com calculadora na mão, sem se enganar, sem arredondar para baixo, para se sentir melhor, percebeu que tinha entregado ao banco, só em juro de carro, o equivalente à entrada de um apartamento pequeno. Não o apartamento inteiro, a entrada dele. Já era. Ele me disse uma frase que eu guardei. Eu troquei um lugar para morar por 3 carros que hoje não valem nem metade do que eu paguei. Isso dói. E dói mais porque é reversível. Dói mais porque dava para ter sido diferente com a mesma renda, só com prioridade diferente. Ninguém aponta o dedo para você quando você assina um financiamento desses. Ninguém te chama de irresponsável na concessionária. Muito pelo contrário, todo mundo sorri, aperta sua mão, oferece cafezinho, fala que você merece. Mas a conta, quando é feita com honestidade, aponta sozinha sem ninguém precisar dizer nada. E isso dói mais do que qualquer crítica de fora, porque vem de dentro, vem do espelho, vem daquele momento sozinho, de madrugada, olhando para o extrato e fazendo a soma que a concessionária nunca fez questão de te mostrar. Agora deixa eu te mostrar o caminho, porque reclamar do problema sem entregar solução não serve para nada. Reclamar é fácil.
Eu quero te dar ferramenta, não só diagnóstico. O primeiro ponto eu chamo de o carro que rouba o aposentado do futuro. Pega esse cenário, salário de 3.800, parcela de um carro de 200 mil. Essa parcela somada a seguro, IPVA e manutenção costuma consumir mais da metade da renda líquida dessa pessoa. Mais da metade. Sobra pouco ou nada para qualquer coisa que não seja sobreviver até o próximo salário, sem margem para imprevisto, sem margem para emergência, sem margem para sonho nenhum, que não seja o próprio carro. Agora compara com o mesmo salário de 3.800, só que num carro modesto, usado, confiável, com parcela bem menor ou até sem parcela nenhuma, e o excedente inteiro sendo direcionado todo mês, sem falta, sem desculpa, para uma carteira de ações pagadoras de dividendo. No primeiro ano, a diferença parece pequena, quase imperceptível. No quinto ano já dá para sentir. No 10º ano, a diferença entre essas duas vidas não é só no extrato. É na liberdade de escolha que uma tem e a outra não tem. Uma pode trocar de emprego sem pânico, pode enfrentar uma emergência médica sem desespero, pode até parar de trabalhar por um tempo se precisar. A outra está presa, mês após mês, ao boleto que chega sem falha. O segundo ponto eu chamo de a regra da fatia. Existe um limite prático, defendido por quem estuda finanças pessoais a sério, por quem constrói patrimônio de verdade e não só aparência. Comprometer no máximo uma fração pequena da renda mensal com o veículo, protegendo o resto para a construção de patrimônio de verdade. Não é regra de forma nenhuma, engessada, impossível de adaptar. É proteção contra você mesmo, contra aquele momento de empolgação dentro da concessionária, com o vendedor sorrindo, o cheiro de carro novo no ar, aquele som de porta fechando que parece música e o carro brilhando debaixo da luz especialmente pensada para fazer o metal parecer mais bonito do que é. Quem respeita essa fatia, o excedente que sobra, investido com constância, ano após ano, sem pular mês, sem se esquecer, vira um valor que a maioria das pessoas nem imagina que é possível alcançar só com disciplina, sem precisar ganhar na loteria, sem precisar de golpe de sorte nenhum. Eu conheci um motorista de aplicativo chamado Seu Amaro, que rodava com um carro simples, sem luxo nenhum, mas nunca deixou de guardar uma fatia fixa todo mês, chovesse ou fizesse sol, mesmo nos meses mais fracos. Ele me contou que muita gente rindo dele por rodar num carro popular, enquanto o colega de trabalho comprava carro mais chamativo financiado. Anos depois, o colega ainda estava pagando prestação de carro que já tinha trocado 2 vezes. Seu Amaro tinha uma reserva que pagava sozinha boa parte da própria manutenção do carro que ele já tinha quitado há tempos. Ninguém aplaudia ele na rua, mas ele dormia tranquilo, e isso, no fim das contas, vale mais que aplauso de estranho. O terceiro ponto é o que eu chamo de o carro invisível que rende. A ideia é simples de entender e difícil de praticar, porque exige resistir ao impulso. Em vez de trocar o carro por um novo, você mantém o usado por mais um tempo, cuida bem dele, faz a manutenção em dia, e a diferença de dinheiro que você economizou vai inteira para uma carteira de ações que paga dividendo. Com o tempo, esse dividendo que cai todo mês pode chegar a pagar sozinho a manutenção do próprio carro que você já tem e depois disso, pagar até mais que isso. Você não vê esse carro invisível estacionado em lugar nenhum, ele não aparece em foto de rede social, ninguém comenta ele no churrasco de domingo, mas ele está lá, rendendo, trabalhando por você enquanto você dorme, enquanto o carro de 200 mil só perde valor mês após mês, silenciosamente, sem ninguém perceber, até o dia da revenda, quando a pessoa finalmente descobre, com um choque no peito, quanto aquele bem realmente valia depois de anos de uso. O quarto ponto é o mais difícil de encarar, porque exige honestidade com você mesmo, sem desculpa, sem justificativa bonita para se enganar.
e eu chamo de o teste do olhar alheio. Antes de trocar de carro, pergunte com sinceridade: essa troca resolve algum problema financeiro real? Algum problema prático de deslocamento, de segurança, de trabalho? Ou só alimenta a plateia da rua, o olhar de quem passa e repara? Separar decisão emocional de decisão patrimonial é o que diferencia quem constrói riqueza silenciosa de quem só finge riqueza de vitrine. Ninguém precisa responder essa pergunta em voz alta para ninguém. Não precisa postar resposta nenhuma. Não precisa justificar para cunhado, para colega de trabalho, para ninguém. Mas precisa responder para si mesmo, olhando no espelho, sem se enganar, porque é ali, sozinho, que a verdade aparece sem maquiagem. E é exatamente essa mesma linha de raciocínio que o material lá do primeiro comentário fixado ajuda a fechar, principalmente aquele furo do juro que come o dinheiro antes de sobrar espaço para qualquer decisão patrimonial. Dá uma olhada quando puder, porque às vezes o primeiro passo para parar de alimentar o banco é simplesmente entender com clareza para onde seu dinheiro está indo hoje. Tem um custo em continuar parado dentro dessa lógica invertida, e esse custo não é só financeiro. É o custo de quem, aos 60 anos, olha para trás e percebe que trocou décadas de trabalho por uma sequência de carros que hoje não valem quase nada, sem sobrar patrimônio nenhum que pague conta sozinho, sem sobrar dividendo, sem sobrar aluguel, sem sobrar nada, além de lembrança de metal brilhando por um tempo. O tempo não devolve o que já passou. Dinheiro você pode recuperar com esforço, com disciplina, com tempo. Ano de vida gasto pagando juro de bem que desvaloriza. Esse não volta. Esse fica só como aprendizado tardio, se é que chega a virar aprendizado. Agora eu preciso te contar uma coisa que inverte tudo o que você provavelmente aprendeu vendo os outros, vendo rede social, vendo propaganda. Rico não é quem anda no carro mais chamativo da rua. Rico, de verdade, geralmente é quem, de longe, ninguém suspeita quanto tem guardado, quem passa despercebido, quem não precisa provar nada para ninguém, porque a prova está guardada, quieta, rendendo. Patrimônio que faz barulho geralmente é patrimônio que ainda não existe. É fachada em cima de dívida, é aparência financiada a juro alto. Deixa essa frase ecoar um pouco, porque ela derruba décadas de propaganda que te ensinaram a associar volume de motor com sucesso de vida, a associar tela grande de celular com inteligência financeira, a associar roupa de marca com caráter. Lembra do carro de R$ 200 mil e do salário de 3.800 lá do começo deste vídeo? Chegou a hora de fechar essa conta de verdade, sem enrolação, sem meio termo. Quando você soma financiamento, seguro, IPVA e depreciação, o rombo mensal que esse tipo de escolha provoca costuma engolir a maior parte, se não praticamente toda, a capacidade de investimento dessa pessoa. Não sobra nada, ou sobra tão pouco que não faz diferença nenhuma no longo prazo. É esse o tamanho real da conta que ninguém faz na hora de assinar o contrato, empolgado com o cheiro de carro novo, com o vendedor sorrindo, com a família toda animada, tirando foto do lado do carro na saída da concessionária. Mas o estado final possível é bem mais simples do que parece, e eu quero deixar isso leve para você, porque não é sobre viver de privação, não é sobre nunca mais ter carro bonito nenhum, não é sobre se punir, é sobre inverter a prioridade de volta para o lugar certo. É a mesma pessoa com o mesmo salário de 3.800, só que agora com a parcela protegendo o aporte e não o aporte sendo sacrificado pela parcela. É construir aos poucos, mês após mês, sem pressa e sem culpa, sem comparar sua caminhada com a caminhada de ninguém, uma carteira que paga a você, em vez de você continuar pagando ao banco. E o mais bonito disso é que, com o tempo, o próprio carro dos sonhos pode vir, só que pago pelo dividendo e não pelo suor adiantado de 10 anos de trabalho.
Antes de fechar, eu preciso te lembrar de uma coisa. O link do material que te ajuda a estancar esse furo de juro continua fixado ali no primeiro comentário. E se você chegou até aqui, é sinal de que essa conversa já mexeu com alguma coisa dentro de você. E se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o próximo contrato de financiamento que você ia assinar sem pestanejar, sem ler letra miúda nenhuma, faz um favor para você mesmo e se inscreve aqui no canal, porque quem chega até aqui é exatamente quem eu quero continuar ajudando a construir patrimônio de verdade, sem depender de aparência nenhuma, sem depender de aplauso de ninguém. Não convido você a odiar carro bonito. Carro bom não é inimigo de ninguém. Convido você a fazer a conta antes, não depois, com calculadora na mão e sem se enganar. Olha com atenção para o próprio contrato de financiamento antes da próxima troca. Pergunta com sinceridade se aquele upgrade resolve algum problema real ou só alimenta o olhar de quem está de fora, olhando de relance no sinal de trânsito e esquecendo de você 5 segundos depois, porque no fim, a vida que você constrói em silêncio, sem barulho nenhum, sem story para ninguém ver, é a única que continua de pé quando o motor desliga e ninguém mais está olhando.